A graça e a paz do Senhor, meu querido irmão e minha querida irmã da Missão Batista em Jorge Wetter. Eu tenho uma palavra nesta manhã que retrata, que expressa tudo aquilo que a nossa Missão Batista em Jorge Wetter tem vivido nestes últimos 7 meses. A despeito do que a humanidade tem vivido, a despeito do que o Brasil tem vivido, que não é um momento fácil e a gente precisa orar muito por isso, nós da Missão Batista em Jorge Wetter temos vivido isso aqui, irmãos. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico e de júbilo. E entre as nações diziam-se: grandes coisas fez o Senhor a eles, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Estamos alegres, irmãos. E esta alegria que está dentro de nós, ela não é de nós mesmos. Essa alegria vem do Senhor, porque o Senhor tem restaurado a nossa sorte dia após dia. Então essa alegria que não vem de nós, que é a alegria que o Senhor coloca em nós, nós podemos dizer a alegria do Senhor é a nossa força. É Ele que tem nos resistido, que tem feito nos resistir dia após dia. E por isso nós glorificamos a Deus. Por isso nós engrandecemos a Deus. Alegre-se no Senhor, porque Ele restaura a tua sorte dia após dia. Estamos muito próximos, irmãos, e estamos nos adequando às leis, no nosso templo, onde nós estaremos reunindo, e falta muito pouco, apenas alguns detalhes, né? E a gente está informando para os irmãos toda semana o que está acontecendo aí nos grupos, e muito próximo nós estaremos louvando a Deus e bendizendo do Senhor. Prepare desde já o seu testemunho, o que Deus fez na sua vida durante essa pandemia. Será abençoador ouvir o que Deus tem feito na vida de vocês. Nós louvamos ao Senhor por isso. Esta manhã, ou neste domingo, eu gostaria de compartilhar contigo uma palavra que o Senhor nos trouxe ao nosso coração neste dia. E no livro de Marcos, capítulo 1, Jesus, quando chama os seus discípulos, quando ele faz um chamado aos seus discípulos, é interessante que Jesus vai até aqueles homens estavam fazendo alguma coisa, eles estavam vivendo o seu cotidiano, e Jesus convida aqueles homens: deixem suas redes, que agora vocês serão pescadores de gente. Interessante que o texto diz que eles imediatamente deixam as redes. Eles largam as redes e eles passam a seguir Jesus. O chamado ao discipulado, ele requer uma renúncia pessoal, irmãos. E aqueles discípulos vivenciaram isso. Eles deixaram tudo para seguir a Jesus, para fazer a vontade do Mestre. E, infelizmente, diante de tantas coisas que nós ouvimos, esta palavra tem sido deturpada. O chamado que Jesus faz para mim e para você, ele requer da minha pessoa algumas renúncias. E eu preciso renunciar a isso para que eu possa seguir a Jesus. E tem um texto em Marcos 8,34, Jesus já havia alimentado a multidão. Jesus conversa com Pedro e com os seus discípulos a respeito
de quem ele era. E Jesus dá uma palavra muito clara. E essa palavra que é clara também é para mim e para você. Porque ele chama a multidão e os seus discípulos e diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia, ou tome dia a dia a sua cruz e siga-me. Irmãos, cabe uma reflexão sobre esta palavra. Cabe nós refletirmos sobre isso que Jesus falou aqui. Porque isso precisa ser aplicado na minha vida como discípulo. Você, quando se rende ao Senhor, passa a ser um discípulo de Jesus. E quando nós nos tornamos discípulos, precisamos olhar para esta palavra e trazer isso para a nossa vida de uma maneira muito séria. Se alguém quiser vir após mim, precisa fazer 3 coisas. Como discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia, ou tome dia a dia a sua cruz e siga-me. Nós sabemos que a salvação, ela é de graça, ela é gratuita. E lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, nos diz bem claro isso. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, dos vossos méritos. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Sendo a salvação pela graça, o discipulado custaria alguma coisa? Sim, o discipulado custa, irmãos. E Billy Graham, um grande pregador do Evangelho, diz que a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que temos. Sabe por que, irmão, custa tudo que temos? Porque nós precisamos seguir exatamente isso que Jesus falou aqui. Ele diz: negue-se a si mesmo. E negar-se a si mesmo é um ato de renúncia. Interessante que essa palavra renúncia no direito diz que é abandono do direito por seu titular. Em outras palavras, nós podemos dizer que eu abro mão do governo da minha vida pela obediência a Cristo. Negar-se a si mesmo é exatamente isso, é abrir mão do governo da minha vida. Senhor, eu não governo mais na minha vida, mas eu quero substituir essa governância pelo ato de obediência a Cristo. E isso, irmãos, custa. Porque não é fácil negar a si mesmo. Eu preciso negar aos meus desejos. Eu preciso negar as minhas vontades pela vontade de Cristo. Eu preciso abrir mão dos meus conceitos e muitas das vezes das minhas atitudes egocêntricas, aonde eu penso só em mim, pela vontade de Cristo. É mais ou menos assim. No meu lugar, o que faria Jesus diante das situações? Por exemplo, se apresenta uma situação onde eu recebo uma afronta de alguém, de um irmão, de alguma pessoa. Logo, o desejo da minha carne, da minha vida é refutar, é dar na mesma moeda. Mas quando eu tenho essa palavra, negue-se a si mesmo, discípulo. Eu abro mão da minha vontade e eu substituo pela obediência a Cristo. Por isso que negar-se a si mesmo não é uma coisa tão simples, mas que nós, como discípulos, precisamos aplicar na nossa vida, dia a dia. Mas é só negar-se a si mesmo? Não, irmãos. Jesus ainda fala: tome a sua cruz dia após dia. E esse tomar a cruz, a gente precisa nos recordarmos na sua cabeça ou na sua mente, quando você fala de cruz,
o que primeiramente vem na sua mente? Lugar de morte. E tomar a cruz dia após dia é necessariamente fazer escolhas. Fazer escolhas de quem nós queremos agradar. A nossa carne ou agradar a Cristo. Porque se quisermos agradar a Cristo, precisamos tomar a nossa cruz dia após dia e crucificar os nossos pecados, as nossas vontades. Tomar a cruz é uma prática, é fazer escolhas certas, e as escolhas certas são as escolhas que agradam a Deus. Por isso que ele diz, tome a sua cruz dia a dia. Precisamos fazer isso. É um chamado para morrer para si mesmo. É um apelo à rendição absoluta. Tomar a sua cruz dia após dia é viver uma vida de submissão a Cristo. Tá vendo? Como o chamado nos requer renúncia, mas, por último, o chamado tem uma coisa maravilhosa que ele diz, siga-me. E tem um versículo lá em João, capítulo 12, versículo 26, que retrata esse seguir a Cristo, que diz, quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai honrará. Ai, que palavra maravilhosa, irmãos. Sabe por quê? Porque eu estou no Evangelho há mais de 30 anos. E eu vivo esta palavra e eu tenho visto pessoas que vivem essa palavra. Quem me serve precisa seguir-me. E quem me serve, o meu Pai honrará. Então, seguir a Cristo é renunciar às minhas vontades. Faz exatamente isso. O Pai, Deus, honra a cada dia a mim e a você. Então, Ele honra a sua dedicação à igreja. Eu tenho vivido isso, irmãos, como os irmãos da missão têm cuidado, têm preparado tudo para que você possa estar lá, voltando, e com todo o conforto, com toda você possa adorar a Deus com liberalidade. Eu vejo o cuidado a cada pincel, eu vejo o cuidado de cada parafuso que é colocado. Quem me serve precisa seguir-me. Fazer o melhor, eu acho que é isso. Fazer o melhor para Cristo, fazer o melhor para o meu irmão, a quem aquele que você se presta a estender a mão, faça o melhor por ele, porque fazendo por ele você estará fazendo para Cristo também. Você entende essa palavra? Então, o discipulado, ele requer uma renúncia pessoal, mas a honra que Deus tem para te dar, por causa dessa renúncia, não se compara. É algo transcendental. É algo, irmãos, que nós não podemos pegar, que nós não podemos. É algo maravilhoso. É eterno. Por isso que renunciar, negar, tomar a nossa cruz a cada dia e seguir a Jesus vale a pena. Que Deus abençoe sua vida, guarde você, que você a cada dia possa ter esta consciência de que você está negando as coisas do mundo, mas que Deus honrará você ao seu tempo. Deus honrará você. Te honrará aqui na terra, mas te honrará muito mais na eternidade, que é onde nós queremos e desejamos estar junto com Jesus para sempre. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, guarde você, te dê uma excelente semana na presença do Senhor. Ficamos aqui, firmes, orando, crendo,
sempre no agir do Senhor. Que Deus abençoe. Amém.